Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético diretamente de Santo André, São Paulo. Hoje, queridos, o nosso assunto é sobre Manuela Dávila. Estou colocando para vocês aí uma entrevista sobre a Manuela, que foi candidata a vice-presidente junto na chapa com o Haddad e que recentemente se candidatou a ser prefeito do Rio Grande do Sul pelo PC do B, né? Ele conta toda a trajetória da Manuela, dizendo que ela sempre foi filhinha do papai, sempre foi moça de dinheiro, que ela sempre foi voltada a querer aparecer e que na realidade ela é preconceituosa, não gosta de negro e também não suporta gay. E que desde 2010 ela fala mal do Lula e que eles deveriam estar presos. Isso é nas entrelinhas, falando com pessoas próximas, tá? Porque em atos políticos e outros assuntos aí, ela nunca falou isso, né? Tanto que vocês veem aí ela defendendo que o Lula tinha que sair da cadeia e tal, tudo por interesse. Ele diz, né, esse deputado pelo Rio Grande do Sul, que foi ex-noivo dela, o Maroni, conta tudo nos detalhes. Vejam aí e vocês mesmos tirem suas próprias conclusões, né? A gente sabe que se a gente pegar vídeos aí de pessoas explicando o que é o socialismo, diz que são pessoas que querem usar outras pessoas em grandes movimentos para ter notoriedade e alcançar cargos que, teoricamente, por meritocracia e por suas próprias forças ou estudo, não alcançaria. Então são essas pessoas que querem pegar atalho usando outras pessoas, né? Usando de hipocrisia e de movimentos sociais, tipo feminismo, socialismo, LGBT, movimento da maconha, tudo isso aí. Então vejam aí, inclusive eu deixei uma foto de quando a Manuela tirou férias nos Estados Unidos, e coisa que ela mete o pau. Por que ela não tirou férias ali em países da esquerda que ela tanto defende? Foi tirar férias num país capitalista. Então essas hipocrisias e essas divergências que você tem que analisar. Precisamos expurgar esses políticos corruptos, hipócritas, que só pensam em si e ficam insuflando a divisão do nosso país, né? Não deixando até pessoas gabaritadas, pessoas que têm interesse no país de trabalhar, de tanto movimento sem noção dentro da nossa nação. Vejam aí e se gostaram, deixe seu like. Se não gostaram também, coloquem aí a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo. Na verdade, foi um processo bem tranquilo, né? Eu conheço a Manuela 9 anos, eu conheço a Manuela há pelo menos 20 anos, né? E conheço todo o círculo de relações da Manuela. Então foi tranquilo, né? Eu em nenhum momento menti, eu em nenhum momento, pelo contrário, de certa forma as pessoas têm me perguntado até, né? Eu acho que é muito mais conflituoso para ela, até porque para mim isso não se trata de uma questão pessoal, mas uma questão de comportamento político e também humano dela, né? Então não tem nenhum constrangimento, na verdade, de falar o que eu falei. E eu costumo dizer, algumas pessoas que me perguntaram, tomou uma repercussão nacional, né? Toda essa questão, que eu, na verdade, preservei, de certa forma, ela de muitas coisas, né? Na verdade. Se eu falei 5% do que, na minha opinião, me ofende como ser humano, me ofende como uma pessoa política, foi muito. Eu acho a Manuela uma pessoa, na verdade, muito pior do que eu contei ali no processo eleitoral. Só que, infelizmente, né, ela tem uma igreja, que na verdade é isso que eu acredito que é uma igreja do mal, né, de militantes que tem interesse em CC, tem interesse, na verdade, em ter os próprios favorecimentos, e naturalmente ali é um grupo em torno dela que sobrevive disso, inclusive tem coisas bastante pesadas assim que eu poderia contar, né?
e que Pode naturalmente ela contar, que fica naturalmente à ela vontade. não, tem várias situações assim, né? Eu acho que tem pessoas do entorno dela, por exemplo, do próprio partido dela, que ela traiu inúmeras vezes, pessoas que ajudaram, colaboraram. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem de um rapaz negro que era do PCdoB e que disse que colaborou de todos os caminhos, né? Inclusive, eu tenho até a conversa lícitos e não lícitos, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, se faz muito alvoroço, tem muita hipocrisia, né? Então, quer dizer, a gente sabe assim que lamentavelmente a política tem muitas contradições e a Manuela não pode dizer porque ela é uma pessoa que representa, na minha opinião, uma das pessoas mais hipócritas, né, que tem com relação a isso. Então, e eu acho que ela explora em todos os aspectos de forma oportunista tudo, né? Até me perguntaram, por exemplo, com relação à filha dela, o marido. Eu não tenho nenhum problema, pelo contrário, eu acho que talvez sejam pessoas legais. Eu preservei até por causa da filha dela, né? Mas eu acho que é uma coisa utilitarista, que ela faz marketing com a filha, uma coisa que, na minha opinião, não é legal tu preservar uma criança, uma pessoa que se diz defender tanto os direitos e tal, e expõe a própria filha a uma situação que ela não escolhe, né? Uma filha que não escolheu, não teve a opção de escolher. Então, assim, com isso ela lida com tudo. Por exemplo, defende determinadas coisas para fora, mas para dentro não é. Tem inúmeras mulheres que foram traídas. Eu listei durante o debate mulheres que foram traídas pela Manuela, né? Então, assim, a chefe de gabinete dela, como eu falei, a Soninha, né? A Rosane Bordion, que é a atual mulher do ex-prefeito de Gravataí, né? A Lúcia Stumpf, que foi presidente da Uni, enfim, na verdade quase todas, né? Há uma mágoa muito grande no aspecto do tratamento. A própria Maria, por exemplo, que é uma menina que é negra, empregada doméstica, que trabalhava na casa da Manuela, e eu não tinha nenhum vínculo com ela na época, foi a primeira pessoa a me procurar dizendo que, tipo, que tinha uma relação de afeto comigo e tal, de carinho, porque era maltratada, né? No aspecto assim, não teve desencontros e posturas totalmente de uma menina mimada, né, patricinha, rica, né, porque a Manuela, na verdade, representa os setores da riqueza, né, ela sim tem contato com pessoas que têm dinheiro, gastou 5 milhões até aqui, acho que vai chegar até 6 milhões durante a campanha, né, faz relações oportunistas com as mais diversas, então, e esse rapaz negro que ontem me comentou que ajudou de todas as formas lícitas e não lícitas, né, que eu tenho os prints, inclusive, bom, militante negro, que teoricamente nunca, né, então as pessoas estão se dando conta, mas eu paguei um preço, eu digo que eu fui, na verdade, em um preço bem alto, assim, no aspecto eleitoral, né, eu sou um deputado, que eu tive que cumprir um papel meio de, vamos dizer assim, até de me expor e me jogar eu contra a situação para poder expor tudo que estava escondido nos porões, né, da história da Manuela. Então ela mandou, por exemplo, mulheres me atacar no dia da eleição, me chamando de machista e tal. Eu sinceramente lamento, né? É uma hipocrisia que eu acho que as pessoas estão começando a se dar conta, mas naturalmente a gente está enfrentando uma igreja de militantes que tem muita cegueira, né? E muita ausência de reflexão e de consciência, e por isso, naturalmente, agem assim. Mas teria coisas, óbvio que teria coisas, ela até me processou agora, né? Eu fiquei sabendo ela disse que foi criminal, não foi criminal nada. Eu poderia me processar 1000 vezes que eu falaria a mesma coisa, né? Foi nocível, ela disse num debate que tinha sido criminal, foi nocível, vou lá responder. E eu até vou dizer para ela, olha, eu, sinceramente, se alguém te preservou nesse debate, fui eu. Se alguém te preservou no Brasil, fui eu, né? Eu não tenho dúvida que hoje talvez eu tenha sido a principal figura que foi exposta e destruída pela imprensa, pela grande imprensa que está favorável a ela aqui, jornalista de meia tigela, tipo uma colunista aqui da RBS, da Rede Globo, que é a Rosane de Oliveira, que escreve caracteres, né? Assim como pela Kelly Matos escreveu um texto contra mim, uma página inteira ali, uma coluna inteira, né, na véspera, me agrediram dizendo
que eu era machista, que não era caso nem de terapia, nem de mal amado, era um caso mais grave do que isso, né? E na verdade eu tive duas funções nessa eleição. A primeira foi livrar Porto Alegre da Manuela. Se alguém livrou a Porto Alegre, a capital que eu resido e moro, vivi minha vida toda da Manuela, né? Eu cumpri esse papel, mesmo tendo que passar por todo esse massacre que eu passei, né? E a segunda função, na verdade, foi preservar a Manuela, porque se eu contei 5% foi muito e ela sabe disso, né? Eu teria prova suficiente para falar. Ou seja, na verdade, se alguém protegeu e defendeu a própria Manuela de tudo que ela já fez, de tudo como ela pensa, de tudo como ela age, fui eu. Então eu livrei Porto Alegre dela e ao mesmo tempo preservei ela e não contei, né, não entrei com profundidade em nada, justamente por algum respeito à família dela, né, por preservar que talvez o marido dela não tenha nada a ver, né, a filha dela, apesar de eu achar que ela faz uma coisa marqueteira, lá na Assembleia comentava que quando chegava jornalista, ela pedia para a criança vir que ficava com os assessores, né? Então, eu acho que essa criança, na verdade, talvez seja uma vítima, e por isso eu protejo, na verdade, e procurei proteger de não contar tudo, né? De contar apenas, talvez, aí 5%. Então, eu livrei Porto Alegre e, de certa forma, preservei em nome da filha dela. Pois é, Rodrigo. Inclusive, né, eu cheguei a ver alguns trechos do debate entre vocês, essas revelações que desmascaram a Manuela. O senhor disse, por exemplo, né, como voltou a frisar agora, que ela trai, que tem preconceito contra feministas e contra gays. E o que me chama a atenção, né, além dessa hipocrisia, foi a expressão facial dela no momento em que você despejou tudo isso. Ela ficou sem palavras e aí respirou e voltou aquele discurso como sem passando por cima de tudo que você havia falado e desconversou totalmente durante o debate, né? O que o senhor acha disso? Ela sabe que eu não menti, né? Eu em nenhum momento menti. Pelo contrário, como eu falei aqui, eu, de certa forma, preservei o que era mais pesado, né? E o que eu falei é público e notório para qualquer pessoa na volta dela. Primeiro, né? Ela odeia o Lula e odeia o PT. A primeira pessoa no Brasil que eu ouvi falar para mim que o Lula deveria ser preso em 2010 foi a Manuela, tá? Então, primeiro ponto. Segundo, qualquer pessoa da juventude ou militante do PT que seja honesto, que seja honesto consigo mesmo, porque nós não estamos aqui falando, né, de talvez a pessoa não queira expor em defesa do seu CC ou em defesa da sua igreja e tal, mas que seja honesto, sabe que a Manuela historicamente combateu o PT, né, na época estudantil, porque ela era uma filhinha de papai, né, estudou num colégio caríssimo, que é o Pastor Domes aqui em Porto Alegre, né, depois estudou na PUC, que é uma faculdade caríssima de jornalismo, né, sustentada pelo pai e pela mãe, né, e lamentavelmente, inclusive ganhava pensão e viveu assim. Então ela teve sempre uma vida, na prática ela nunca trabalhou, né? Por que eu digo que ela nunca trabalhou? Porque ela saiu do Pastor Domes direto para a PUC, fez jornalismo e virou vereadora, ou seja, desde os 22 anos, que ela diz que é uma menina e tal, na prática o que ela fez foi a vida toda ficar na política, a vida toda sustentando a política, o mesmo discurso, né? Se vitimizando, sempre a culpa é dos outros. Então, assim, o Maroni falou da Manuela, isso é machismo. No entanto, se tu pegar o histórico dela, sempre foi construindo falando de alguém, falando do Bolsonaro, falando do próprio PT, falando do Eduardo Leite, falando do Marquesan, ou seja, para os outros servem, né, a política da diferença. Mas aí o que eu falo aqui é que ela nunca trabalhou e nunca trabalhou, agora diz que ela escreveu o livro, né, que é outra coisa que eu acho, né, que ela expõe a filha dela sem escolha. Né? A filha dela, na minha opinião, tinha que ser cuidada, amada, preservada, não expor. Se ela se sente tão vítima, como é que ela expõe a filha dela a uma situação assim? Né? Se ela é tão vítima de ódio, se o que ela prega é amor, se o que ela prega é esperança, o que ela prega é cuidado, ela expõe uma menina que não tem escolha a esse tumulto todo, né? A um conflito de ideias, de opinião, que nem ela quer, que nem ela se defende dizendo que não quer e tal, mas no entanto só o que ela fez foi isso. Então ela nunca trabalhou nada mentir, né? Eu até digo, gostaria de ver, por exemplo, a Manuela trabalhar, porque é fácil dizer que tu defende mulheres, tá?
e que fazem isso, aquilo, sendo que tu nunca passou na pele. Eu estava dizendo, por exemplo, a Maria, essa que trabalha lá que trabalhou, a Val, que trabalha para mim hoje. Essas mulheres são muito mais fortes, muito mais empoderadas pela própria vida. Elas não têm muito nheco-nheco e mimimi. Elas têm que sair às 6 da manhã para trabalhar, têm que ajudar o marido. Elas nem têm tempo para ficar fazendo demagogia ou hipocrisia em cima de um discurso fácil para angariar votos, né? Aonde, na minha opinião, feminista, e eu digo aqui ela, na minha opinião, né, a Manuela usa muito bem isso. Desde que eu conheci, até minha esposa perguntava, mas desde quando? Desde que eu conheci ela, é sempre o discurso de ela ser vítima, né? Então ela era vítima da Lucy Stumpf para ser da Uni, ela era vítima não sei do que para ser junto com os setores, na época aqui, setores da direita, né? Do Mauro Zacher e tal, do DCE, né? E sempre fez uma política sem nenhum tipo de constrangimento de usar qualquer situação e qualquer arma, né? Então, assim, é uma pessoa, na minha opinião, eu falo isso até com uma certa tristeza, sabe? Porque é uma pessoa que eu consegui acompanhar a hipocrisia na totalidade. Talvez no Brasil ninguém conheça, né? A mãe dela conhece ela bem, né? Talvez no Brasil, na política, ninguém conheça tão bem a Manuela quanto eu conheço, né? E ela realmente é uma pessoa que ela faz qualquer coisa pela sua vaidade ser contemplada, pela fama. Eu acho até que ela faz política pela fama, né? Pela sua vaidade, para contemplar a sua menina que não é aceita, na verdade, e talvez todo esse discurso que ela faça seja para um personagem para justamente ser reconhecido e ter a aceitação que talvez ela não tenha mesmo. A consciência dela e ela não tem. Imagina o conflito que ela é de ser ela mesma. Por isso que toda vez que ela tem risco de ser desnudada, ela se vitimiza, e toda vez que ela tem risco de uma derrota eleitoral, ela se coloca numa condição de depressão profunda e fragilizada. Por quê? Porque ela sobrevive sobre isso, no aspecto da vaidade, da fama, né, do reconhecimento. Uma menina rica que diz que defende pobre, no entanto, nunca morou numa comunidade, nunca teve que trabalhar, né? Nunca teve que passar trabalho, nunca teve que faltou no final do mês, né? Eu me lembro, nós com 19 anos, ela era uma das poucas que sempre tinha dinheiro, né? Então, quer dizer, ali na juventude, na faculdade, toda aquela turma ali, ela era uma das poucas que tinha dinheiro para qualquer ocasião. Então, quer dizer, e ela fez da política um instrumento, tanto que ela gosta de lidar com cantores, com atores, ela meio que quer passar uma imagem assim de fama, ela se deslumbra com isso, né? Ela agora quer lidar com os youtubers, com o apoio de youtubers, né? Quer sempre estar no centro das atenções. A Manuela busca ser o centro das atenções por aceitação e criminaliza determinadas coisas, na minha opinião, bobas, assim, né? Tipo, tu não pode ser chamada de bonita, senão isso é machismo, sabe? Umas coisas que tira a própria naturalidade humana. Então faz demagogia, e eu acho que cálculo eleitoral, né? Porque também é o seguinte, eu defendo muitas mulheres que fazem política como os homens. Por exemplo, um homem quer fazer balé, pô, eu vou achar muito legal, tá entendendo? Se o cara achar que aquilo ali é o que é legal para ele. Se ele quiser ser cantor de ópera, ou se ele quiser ser o que for, pô, eu acho massa, legal, vou apoiar, né? Assim como uma mulher pode ser pedreira, pode ser jogador de futebol, pode ser o que quiser ser, né? Mas tu não pode usar as pessoas iludindo que tu está defendendo o todo para se proteger a ti. Isso para mim é errado. Então, em nenhum momento, por exemplo, eu questionei que mulher não pode estar na política. Pelo contrário, acho que tem que ser mulher na política, tem que ter mulher prefeita, governadora, presidente da república, o que for, entendeu? Secretária, advogada, jornalista, o que for. Agora, tu não pode, por exemplo, te esconder em torno de um cálculo eleitoral, porque as mulheres representam aí 51%, 52%, né? E pega a pauta negra, vai fazendo cálculo para te ter voto, né? Tem a Anne Ortiz, por exemplo, que é uma deputada aqui do estado, pô, valiosa, menina, trabalhadora, guerreira, que, entendeu? A Silvana Covatti, a comandante Nádia, a Mônica Leal, poderia citar um monte de mulheres aqui do Rio Grande do Sul que são muito legais, né? Mas elas não se colocam nessa condição, né, de tipo, tu não pode falar. Se tu vem para o debate público, tu tem que saber ouvir a verdade. E eu não menti, não agredi, né? Sou contra, acho que lei tem que ter para mulher, delegacia tem que ter para mulher, mulher estuprada nós temos que todos defender. Mas tu não pode fazer uma demagogia
em torno disso, não eu pergunto. Como é que a Manuela vai fazer, tá? No domingo da eleição, eu fui com a minha esposa lá, uma militante da campanha dela, que na minha opinião foi até colocada lá, começou a nos agredir, me xingar, tá? Como é que tu sai dessa situação, por exemplo? Tá? Se tu fica quieto, tu é machista. Se tu responde, tu é machista. Se tu entra na agressão da pessoa, tu é machista. Então não tem, tu entende? Uma hipocrisia absoluta de calar, de silenciar na linguagem. Eu me pergunto o seguinte, essa empregada negra dela, que diz que ela maltratou, esse funcionário dela negro que denunciou ela, como é que ela faz agora? Né? Se uma mulher negra homossexual quiser xingar ela dos dos maiores palavrões que pode xingar, como é que ela vai se defender para não ser machista, homofóbica e racista? Vamos lá. A Cirlei mora numa comunidade em Porto Alegre, é homossexual e trabalha o dia todo e é negra e quer xingar a Manuela. Ou quer xingar a Luciana Genro, a Fernanda Melchior, a Maria do Rosário. Como é que essas mulheres vão falar alguma coisa? Eu me pergunto. Né? Então, isso tudo aconteceu aqui, né, nas eleições. Eu acho, sinceramente, que o fetiche da esquerda, de classe média, né, alta, inclusive, que são normalmente meninos que não trabalham, é isso. Né? É dizer que defende pobre, é dizer que defende negro, é dizer que defende mulher, né, para, na verdade, defender a sua própria vaidade, os seus interesses, né, e os seus gostos. Como a Manuela fez com quase 5 milhões aqui, ela é a campanha mais próxima a campanha do outro candidato, que eu não estou aqui fazendo campanha nem nada, né? Gastou 5 vezes menos. Eu gastei 400 mil, ela gastou 5 milhões e 300, vai chegar a 6 milhões. Então, quer dizer, para vocês terem ideia do que é a atual situação aqui de Porto Alegre.